Para a manhã de hoje, nós programamos desenvolver o estudo de 2 itens do capítulo que estamos analisando. Nós temos pela frente não só a análise ligada à forma e ubiquidade dos espíritos, e a gente vai ter a oportunidade de falar a respeito disso, detalhando e procurando demonstrar o que os termos querem dizer, mas também, e aqui sim, fazendo uma análise bem superficial, sobre o perispírito. Eu digo que a análise do perispírito é superficial, porque por mais que estudemos, por mais que analisemos o conteúdo acerca do perispírito, mais informações reunimos e concluímos que menos sabemos, já que se trata de informação ou do conjunto de informações para as quais ainda o nosso conhecimento se mostra bastante rudimentar, mas representa um insight, uma construção muito lúcida, de tal forma que nos permite entender de maneira racional uma série de fenômenos, como hoje nós pretendemos destacar. De antemão, gostaria de recomendar aos que desejam estudar em profundidade o assunto, aquela que me parece a obra mais completa. E não falo isto por minha opinião, que talvez pouco ou nenhum valor teria, mas porque é a opinião expressada por Hernani Guimarães Andrade, ao analisar a obra de Zalmino Zimmermann, magistrado, hoje residente na cidade de Campinas, denominada Perispírito. O professor Hernani, nosso querido e saudoso amigo, que da realidade espiritual sempre nos estimula a dar continuidade a assuntos sérios e que tem uma preocupação muito grande de fazer com que a doutrina espírita seja entendida por aqueles que podem lidar na compreensão científica, a amplitude e a divulgação que ela merece, registrou no prefácio que escreveu para esta obra, no verão de 2000, que não conhecia texto que pudesse ser mais lúcido e claro. Diz-nos ele que a obra não é uma enciclopédia de espiritismo, mas é o tratamento mais sério já divulgado até hoje acerca do assunto. Kardec dá início a estes itens que vamos analisar na manhã de hoje, perguntando acerca da forma que eventualmente os espíritos teriam. Depois de haver traçado alguns pontos básicos, ele ingressa nas perguntas, nos questionamentos acerca do mundo espírita. E, evidentemente, depois de ter questionado o que viria a ser o espírito, ele quer saber se os espíritos possuem forma e se essa forma é determinada, é limitada e é constante. Percebam que ele tenta induzir os espíritos a lhe fornecerem detalhes que pudessem, de alguma maneira, permitir um estudo mais aprofundado acerca do assunto. Há para os espíritos algo bem definido, é possível defini-los
reencontrá-los, identificá-los, ou nós estamos efetivamente diante de algo que vai se tornar para nós de difícil ou de rara constatação? A resposta nos dá a exata dimensão de como somos enquanto espíritos e de como se faz a nossa manifestação no mundo em que nos encontramos e presentemente reencarnados como estamos. Os espíritos dizem que para nós, os encarnados, nós não temos forma. O espírito não tem forma. Para os encarnados, não. Dizem eles, porém, para nós, na realidade de onde estamos, sim. O espírito, continuam eles, se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Eles estão, evidentemente, tratando de dois campos diversos, se pudermos dar à palavra campo a utilização que pretendemos. Estão observando as coisas sob duas óticas. A primeira, a do homem reencarnado. E é por isto que inúmeros cientistas, pesquisadores, tentaram das mais diversas formas encontrar no organismo do homem rastros do espírito. E é por isto que, não encontrando tais rastros, acabaram por afirmar que o ser se limita à forma, e a forma é finita. Vários esquadrinharam em exames minuciosos a estrutura corporal humana para afirmar: procuramos e nela não encontramos nenhum sinal da alma, nenhum sinal do espírito. Daí as conclusões do ponto de vista materialistas. Daí as observações no sentido de que morreu, acabou. Não há traço, não há rastro. Até mesmo o cinema, num filme muito interessante, denominado 21 gramas, já tentou obter o peso que seria a expressão do espírito. E pasmem vocês, 21 gramas é a constatação final a que chegaram aqueles que pesquisaram. Do instante em que o corpo está tendo a manifestação do espírito, porque está encarnado este espírito, ao momento em que abandona o corpo, o espírito então provocaria a perda de 21 gramas. É tão pouco que não dá nem para imaginar em regime desta forma, né? De qualquer maneira, está aí nesta expressão, se correta ou incorreta, o fato é que nós estamos tratando de coisas de duas frentes diversas. E isso é importante estar em nós bem interiorizado, porque não é pelo fato de estarmos encarnados que nós deixamos de estar na realidade espiritual. Em nenhum momento os espíritos nos dizem tal colocação. Pelo contrário, o tempo todo querem nos fazer ver que o homem vive em dimensões diferentes enquanto encarnado. A prova disto é que o sujeito está, às vezes, num lugar e alguém lhe chama a atenção. Escuta, você está me ouvindo? E aí você diz: ah, sim, o que você queria dizer? Nossa, você está aqui só de corpo. Só de corpo.
porque o espírito vibra em situação, vibra em campo, como eu dizia, se pudesse usar a palavra, diverso. O tempo todo nós estamos na realidade espiritual, colhendo informações, sendo envolvidos por ela, com ela contribuindo, enquanto estamos encarnados. Somos capazes de manter esta verdadeira simbiose, nesta junção, exatamente em razão da nossa própria constituição, como veremos a seguir. Ele pergunta se a centelha, a chama, tem uma cor. E os espíritos lhe dizem: olha, para vocês, e de maneira que fique claro, iria de uma tonalidade escura, opaca, a uma cor brilhante, radiante. Esta é a centelha. Se o espírito for puro, muito bem, mais ou menos igual a do rubi, esta será a cor que ele ostentará, próxima à do rubi. Mas, na maioria das vezes, os espíritos que aqui nos encontramos, detemos uma coloração bastante limitada, e isto em razão do nosso próprio progresso. Veja, são os primeiros pontos em que ele reúne informações. Para o homem, talvez disséssemos que o espírito não tem forma. E aos materialistas, pesquisar algo que vibra em outra dimensão não vai ter sentido algum. Para os espiritualistas, porém, se trata de conseguir informações, reunir dados que nos permitem então entender uma série de manifestações que serão vistas sob o ponto de vista da ciência, do estudo materialista, como misticismo. Por exemplo, o fato da pessoa captar as coisas, intuir fatos, intuir acontecimentos, dar detalhes de situações que ocorrem à distância. Ora, se apenas vibrássemos na manifestação ou do ponto de vista físico, seria impossível. As experiências, por exemplo, de telepatia, aquelas em que a pessoa colocada num determinado ambiente transmite ou recebe informações vindas de outro ambiente. Um cientista de nome Zellner providenciou a elaboração de um baralho composto de figuras como estrela, quadrado, cruzes, ondas, e tais figuras dispostas num baralho com um número razoável de cartas, 25, são dispostas numa mesa e ao lado daquela pessoa que será a transmissora das ideias, da imagem que está ali fixando, está uma outra anotando a carta que é virada. A experiência é muito interessante e as pessoas estão às vezes separadas de ambiente por poucos metros, outras vezes por muitos metros. A sistemática é simples. Vira-se a carta, aquele que é o emissor vê a figura, quadrado, triângulo, cruzes, onda, fixa e transmite. Por alguns segundos, em seguida a carta é deixada virada. À distância, uma outra pessoa, com alguém ao seu lado, pega a carta que entende, simbolize aquela transmissão e a coloca. E assim vai a ordem, até que terminam todas as cartas de quem está transmitindo e, consequentemente, estarão encerradas as atividades de captação. Os acertos, e aí
entra a questão da transmissão, são superiores, quando o processo é dado como absolutamente não aleatório, à casa de 80%, o que permite que aquele que está transmitindo e o que está captando conversem sem dizer um ao outro uma palavra, sem se comunicarem. Transmitem o pensamento. E o pensamento, nós vamos ver já já, é um atributo do espírito. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, dizem os espíritos, mas o fazem com a rapidez do pensamento. E aí Kardec então pergunta, mas o pensamento não é a própria alma que se transporta? Não, não. O pensamento é um atributo da alma. É algo que ela conquista nesse seu processo de evolução. O pensamento é algo que retrata a alma, retrata o que vai na alma. Daí o cuidado que devemos todos manter com os nossos pensamentos. Porque se eles são um atributo, revelam aquilo que vai em nós. Revelam aquilo que temos. E, via de regra, os nossos pensamentos são bastante elevados. Concordam? Ainda bem. Né? De repente o sujeito diz, os meus são, exceção à regra. Né? A regra é que os nossos pensamentos sejam, é melhor não dizer, né? Porque se eles pudessem ser projetados ao nosso lado, tinha lugar que a gente não ia conseguir entrar, né? Um minutinho só, Nazil, vamos ler o seu pensamento. E aí diz, olha, por favor, retire-se do centro. Sim, senhor, e ir embora, né? Sorte de vocês, né? Azar o meu. Mas é esta questão que espíritos como André Luiz, mais tarde, darão um tratamento todo especial, nos mostrando a realidade do campo de vista, do ponto de vista espiritual, quando o espírito é examinado em razão daquilo que pensa, daquilo que emite, das coisas positivas e construtivas que dele provém. Mostrando-nos que se nós temos hoje cuidado com a higiene corporal, e é bem verdade que num país como o nosso, isso se torna uma necessidade em razão do calor, das altas temperaturas, do clima sempre desafiador de se manter uma boa aparência, etc., é necessário cuidar da higiene do pensamento. Aquilo que pensamos. Pois que se é um atributo do nosso espírito, onde quer que estejamos concentrados, o nosso pensamento isto retratará. Logo, quando você encontrar com alguém e disser você está tão bonito ou tão bonita, seja sincero, né? Porque do contrário, se fosse possível fazer o raio-x do pensamento, a pessoa veria que a sua opinião às vezes é só convencional. Como esse amarelo, sei lá eu que tipo de cor, ou esse verde-limão lhe caiu bem, né? Que linda, essa sua camisa rosa-choque é uma coisa fantástica. E o sujeito bate o olho e fala, nossa, estou agradando. Não, que horror, imagina, um cara gordo desse jeito, usando uma camisa rosa-choque, não vê, não se cuida, parece uma bola, etc, etc. É o pensamento, né? Dizer para a pessoa, a gente é sempre todo cuidado. Bom, a higiene não é só corporal, é também mental. Querendo saber a respeito de como o espírito se desloca, na questão de número 90, Kardec quer saber se o espírito se desloca de um lugar para outro, ou se ele é transportado aonde quer ir. Eu vou até aquele lugar
deslocando-me, transportando-me, ou tenho condições de estar lá porque desejo estar, né? Não porque vou, estou lá e estou aqui. A questão da ubiquidade. Dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, ou também essa distância pode desaparecer completamente. Quanto mais depurado for, melhor será esta sua visão. O dom de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É isto que às vezes faz com que o nosso corpo está presente e nós estamos aí passeando, né, em lugares fantásticos. Bom, essa questão de ser conduzido. E pode o espírito estar lá? Sim, em espírito sim. Porque, vai continuar Kardec, e vão responder os espíritos, a matéria não é obstáculo para o deslocamento do espírito. O espírito passa através de tudo: água, terra, água e fogo. Vai embora onde quiser. Percebam vocês como aos poucos eles nos vão induzindo, vão deduzindo informações, de maneira que construamos um raciocínio sempre lúcido, lógico, e começamos a entender. Vamos começar a entender as coisas. Vivemos no mundo físico, mas não deixamos de viver no mundo espiritual o tempo todo. Por isto, encarnar-se significa diminuir a vibração e estar aqui. E desencarnar-se, ficar liberto dessa vibração básica, baixa, e voltar para a realidade de onde viemos e da qual nunca nos apartamos. Por isso não há necessidade de temer. Voltaremos para a realidade onde os nossos pensamentos estão. Você tem bons pensamentos, opera no bem, faz as coisas no sentido de agir no bem, construir o bem, tranquilamente. Mas é o contrário. Bom, aí já saberá onde você mesmo estará, onde você se conduz. Esta é a grande realidade das informações que vamos tendo. Para aprofundar esta questão da ubiquidade, e considerando fenômenos que levaram algumas pessoas a serem canonizadas, Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Antônio e outros, Teresa d'Ávila, chegaram a demonstrar a sua presença em lugares diversos onde se encontravam. Eu não vou falar da história dos santos, embora por eles tenha um respeito muito grande, e a Revista Espírita trouxe no ano de 1800 já não sou mais o mesmo. Não, dá para, fica tranquilo. Eu estou ficando idoso, mas isso ajuda. Faz parte. Eu antigamente lembrava todos os detalhes. Cara, é lógico que não era a Revista Espírita, é o Livro dos Médiuns, é por isso que eu estava aqui. Em O Livro dos Médiuns há uma entrevista com Santo Afonso Maria de Ligório. Mas eu não vou falar dele, não, vocês têm lá a revista, O Livro dos Médiuns, para poder examinar. Nasceu aonde está? Está no capítulo de número 7, tá? Depois você vai lá e estuda. Hoje à tarde. Eu vou falar de Eurípides Barçanufo, um espírita que tinha esta capacidade de estar em lugares diversos enquanto encarnado e num processo que ele próprio controlava. Residindo na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanufo protagonizou fenômenos
que certamente, se ele fosse católico, o levariam à canonização. Contam os seus biógrafos que certa feita, estando na sala de aula e, portanto, na presença de uma turma imensa, ele disse aos alunos: preciso atender a um pedido de urgência. Vocês fiquem quietos, porque eu vou sair daqui. E ele tinha o hábito de abaixar a cabeça sobre a mesa, e os alunos: olha, seu Eurípides saiu, fica quieto. Estando ali, e ele sai, vai até uma casa, faz um parto muito difícil. Ele era ligado à área da saúde e tem a chance de ajudar aquela mãe que, passando por necessidade no momento do parto, havia pedido ao marido para ir chamá-lo. Ele adentra, faz o parto, deixa a criança ao lado da mãe, e ele é visível para a mãe, consegue colocar a criança acomodada, etc., e volta para a sala de aula. Quando chega o marido esbaforido: seu Eurípides, por favor, pare tudo o que o senhor está fazendo. Minha mulher está dando à luz e precisa do senhor agora. Ele diz: tudo bem, pode voltar, já nasceu, é um menino. Não, seu Eurípides, não nasceu. Pode voltar, amigo, é um menino. Está bem assim como ela. O senhor está vendo, eu estou dando aula. E o camarada volta contrariado. Imagina, eu gastei todo esse tempo até aqui para buscar esse homem que não quis me acompanhar. E quando chega em casa, a mulher está ao lado do filho. Ele disse: como se deu isso? Foi seu Eurípides. Não, seu Eurípides não veio. Ah, marido, eu até estranhei porque você foi rápido demais. Nem deu tempo quase de eu ouvir a porteira, você se distanciar pela porteira, e eis que o seu Eurípides entrou e fez aqui o parto, o nosso filho. Episódios assim eram uma constante. Trabalhando na farmácia certa feita, ele diz a uma das suas assistentes, estando de costa, virado na bancada: você colocou 4 gotas a mais do remédio X na fórmula que está fazendo. Jogue fora. E a moça disse: mas como ele percebeu que eu errei, se nem eu mesma havia percebido? Vocês sabem que a diferença entre o remédio e veneno é a dosagem, pois ele havia percebido. Episódios assim dão a clara dimensão da potencialidade do espírito, quando o espírito, detendo elevação, detendo tarefas condizentes com o seu grau de desdobramento, de preocupação, pode demonstrar ao mundo que nós não somos o conjunto de células. No passado, tais fenômenos eram havidos como manifestações de santidade. Por quê? Porque são admiráveis. Os milagres que Allan Kardec vai nos dizer inexistem. Não há milagres no sentido que não seja de fato admirável. E aquilo que hoje constatamos pelo comportamento, a narrativa acerca de Eurípides, no passado era visto como sendo uma manifestação de natureza milagrosa, uma intervenção extraordinária. Antônio de Pádua, dentro da sua cela, observado pelos confrades da sua ordem, a franciscana, dormia ou estava recolhido em oração. Mas em Lisboa, no plenário do júri, fazia sustentação que era capaz ou se tornou hábil para libertar seu pai da prisão. São fenômenos assim. O de Afonso Maria de Ligório, o de Teresa d'Ávila, que no passado eram compreendidos como fenômenos extraordinários,
que a doutrina espírita vem elucidar. São manifestações do Espírito e vão depender, evidentemente, do seu grau de elevação, da sua própria evolução. Percebam, são estas questões que vão nos permitindo, então, compreender, entender dinamicamente como se processam as coisas e, adquirindo racionalidade, sair daquele lugar comum do temor, do medo. Estamos crescendo, evoluindo. Kardec quer saber, para fechar este raciocínio, mas a questão não está na ordem, é por isso que eu vou destacar, está na de número 137, nós estamos na 89, 90, 91, mas lá na 137 ele pergunta, e isso tem uma relação estreita com o que a gente está estudando: um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? A resposta é não. O espírito não pode animar simultaneamente 2 corpos. Daí porque, há muito tempo atrás, alguém falava acerca dos clones. Felizmente, do ponto de vista científico, a ideia acabou sendo sepultada. Mas é possível que eu duplique e esteja no outro corpo? Não. Você terá um outro corpo, mas que não será animado pelo seu espírito, porque se o espírito está em um corpo, aquilo que vai animar o outro corpo é um outro espírito. São os gêmeos univitelinos, que já os conhecemos. Cara de um, focinho do outro, como dizia minha avó, mas cada um com seu gosto. Um capaz de apreciar música clássica e o outro a mais expressiva música sertaneja. Mas não são a mesma cara? Sim, um gostando de azul e o outro gostando do vermelho. Um querendo passear e o outro ficando em casa. Corpos não revelam espíritos. O espírito é a individualidade, aquela que permanece. Muito bem, dentro dessa linha, fica fácil a gente adotar ou trabalhar a questão do perispírito. E é o que eu disse, olha, para cuidar do perispírito, a gente precisaria ler o livro, né? Eu não vou nem tentar, porque uma página daqui que a gente tentasse explicar demandaria um tempo imenso. Há alguns meses, né, no final do ano passado, o pessoal que estuda aos sábados me pediu que fizesse um estudo do perispírito. Eu disse, olha, vamos combinar o seguinte, vocês têm 1 ano para ler o livro. Lendo o livro, a gente volta daqui a 1 ano e estuda, tá? Porque senão é complicado, é muita técnica, muita informação, e fica difícil a gente fazer um estudo sem que as pessoas tenham um conhecimento prévio. É uma coisa que eu vou aproveitar um intervalinho aqui, Leopoldo, só para comentar. Vir estudar na casa espírita, como ir estudar em qualquer lugar, não pressupõe sentar e ficar ouvindo. Eu não sei que ideia que as pessoas têm de estudo. Eu acho que ela é equivocada. Estudo pressupõe participação. O sujeito tem que ter o mínimo compromisso da leitura. Se ele não compreende, bom, tá aí o estudo. Agora, vir, senta e fica esperando, né? Como o animalzinho, o passarinho que fica com a boquinha aberta, esperando que a mãe vá, traga a minhoca, quebre e coloque. Aí ele engole, né? E tudo bem, estou alimentado. Do ponto de vista do conhecimento, não funciona assim. Do ponto de vista físico, vá lá. A gente precisa fazer o próprio esforço do estudo, da leitura, e aí sim tem dar continuidade. Esse pessoal que está no sábado aí à tarde tem feito esse movimento e é bastante interessante. Nós ficamos surpresos porque demos início ao estudo de 2 livros novos e a sala estava repleta mesmo. E é preocupante porque se chega mais alguém, a gente precisa buscar cadeira, né? Tamanho o desejo que as pessoas têm. E dentro dessa sistemática, leia,
prepare-se e a gente vem para debater, porque não tem professor de espiritismo, né? Tem quem tenta buscar as coisas ou explicar as coisas de maneira que todos possam montar um raciocínio mais ou menos comum. Qual a ideia que vocês têm de perispírito? Primeiro vamos fazer uma enquete. Alguém aqui já ouviu falar de perispírito? Todo mundo? Ótimo. Quem não ouviu falar de perispírito? Só uma pessoa. Jóia. Então os outros, ok? Só uma pessoa. Ou o resto ficou acanhado. Quem nunca ouviu falar de perispírito? 2 pessoas. Ó, já deu 100% de aumento, né? É sério, 100%. Era uma, são 2, 100%. Né? Se eu não tiver errado no raciocínio, 100% de aumento. Considerando essa imagem, é complicado trabalhar assim, mas vamos tentar. A imagem de que o Espírito é uma centelha, para nós não é nada, mas para a realidade espiritual é algo, e que nós, encarnados, temos a imagem do físico, né? Fulano é belo, fulana é bela, nós temos a imagem do físico. Como era sua mãe? E você descreve. Como é seu pai? E você o descreve. Descreve do ponto de vista, às vezes, fisiológico. A imagem que temos. Uma imagem que com o tempo vai mudando. Nós vamos tendo vasta cabeleira na juventude, vai rareando na maturidade, né? E a gente acaba, como diz um amigo comum lá de Araraquara, deixando a barba para que ninguém, quando nos aponte o careca, né? Onde está do lado do barbudo ali? Aí você, então, porque se você não tiver a cobertura, é automático, está do lado do careca, então a gente vai deixando, né, a barba. No meu caso não dá mais, porque seria para arrumar emprego de Papai Noel. Então fica assim, sem barba mesmo, e corre o risco de tomar ou o gordo, ou o careca, ou seja lá o que for mais adequado. Para juntar estas duas coisas que vibram de maneira diferente, e aqui nós precisaríamos fazer um raciocínio, até onde seja possível, e a física mais moderna nos ajuda com a noção de continuidade. A continuidade do ponto de vista da física quântica, teórica mais moderna, não a mecanicista, vai nos apresentar informações no sentido de que a matéria não é aquilo que nós eventualmente conceituamos como seja a matéria. O movimento de elétrons, o movimento de prótons, o comportamento dos nêutrons, quarks e outras tantas partículas que aí estão, está longe de ser aquilo que muitos de nós aprendeu na escola. Aquela estrutura que é fácil administrar, é muito mais avançado, muito mais complicado. Entre esta vibração menor que nós estamos tendo agora, estamos retratando agora em nossos corpos, e a maneira como se manifesta o espírito, nós temos então uma continuidade. Kardec quer saber dos espíritos, como se processa esta aproximação, como se dá esta intervenção. E ouvi deles o seguinte, na questão de número 93, o espírito, diz ele, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer, envolve-o uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto,
para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E ele registra numa nota: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito. E a partir daí, gente, é todo um estudo acerca desse envoltório, que é uma matéria, quintessenciada, mas é uma matéria, encontrada em cada mundo, e que o espírito, quando se aproxima deste mundo, utiliza para quê? Para poder estar em contato com aquele mundo, reencarnar-se no mundo, transitar nas zonas espirituais do mundo, fazer-se reconhecível, etc. Se fosse possível a cada um de nós agora identificar a entidade que está próximo da gente, fisicamente, se você olhar, vai ver alguém grande aí na sua frente, interrompendo sua visão, vai ver alguém com um corpo menor, bateu o olho e está enxergando. Mas imagine que nós pudéssemos agora identificar as entidades que estão aqui. O número é pequeno, tá? Mais ou menos na proporção de 3, 4 para cada um de nós. Mais ou menos, tá bom? Tem lugar que tem 5. E tem outros lugares que só tem 2, tá? A gente percebe nitidamente que eles estão presentes, e não porque estamos vendo alguma coisa, porque é possível identificá-los. Puxa, fulano está aqui. E está. Mas quem é fulano? É alguém que já esteve conosco antes. Nossa, e ele está aqui. Por quê? Bom, porque eu teria que perguntá-lo: o que você está fazendo aqui? Ele disse: olha, venho aqui toda semana, venho participar das atividades no centro, estou aqui porque me sinto bem, etc, etc, etc. Vai ser possível identificá-lo, porque ele vai manter uma forma que me permite promover tal identificação. O perispírito serve como este elemento que permite a identificação. O seu estudo mais aprofundado, o estudo acerca da sua constituição, então nos dá essa informação. Todo esse estudo é o objeto do trabalho dos Almino Zimmermann, que nas páginas deste livro vai dissecando esses pontos todos e estabelecendo divisões, distinções, aclarando. Perispírito é identificado com o nome de corpo astral, corpo espiritual, coxa e outras tantas palavras na língua ou nas línguas do mundo há um número considerável de anos. Está no texto bíblico, basta ler as cartas de Paulo. Quem lê as cartas de Paulo vai identificar essa preocupação que Paulo tem em nos falar dessa realidade. Como a demonstrar a sua clara compreensão daquilo que hoje os espíritas podemos dizer é a nossa compreensão também acerca do assunto. Como há um contínuo entre esta manifestação plena do Espírito, que seria como para nós, essa é a maneira de impressionar, a manifestação da luz, até a matéria mais densa, nós temos a variedade, esse contínuo. O perispírito então interliga. Se você imaginar o seu corpo, vai ver que o seu corpo tem ossos, que nós desejamos sejam sempre mais rígidos, e tem fluidos, manifestações como, por exemplo, o sangue, o plasma. O perispírito tem capacidade de transitar nestas, muito rudimentarmente comparando, tem condições de se manifestar dessa forma. Desde uma estrutura que aparente
ser ou ter a rigidez óssea, até uma coisa bem mais fluida, como o sangue. É por isto que nós vamos encontrar, então, na literatura, tantas divergências, tantos apontamentos. Já uma vez aqui, tive a oportunidade de dizer que os estudos de André Luiz nos colocam à frente de uma estrutura não trinária do corpo humano, né? André Luiz talvez nos induza, e essa é a leitura que eu faço dele, a compreender o corpo humano, ou o homem encarnado, como sendo a somatória de 5 corpos. O corpo, o chamado duplo etéreo, o perispírito, o corpo mental e o espírito. Kardec fica na leitura de corpo, perispírito e espírito. E refletindo acerca disso durante todo esse tempo, e justamente levando em conta essa possibilidade do corpo ter elemento rígido como o osso, e ter o sangue demonstrando-nos exatamente uma fluidez muito grande, talvez o perispírito seja capaz de desenvolver estas propriedades. Precisaríamos conhecê-lo em muito maior profundidade. O que precisa ficar muito claro, e aí é que eu esbarro no raciocínio, né? Ficando com a ideia de que há um corpo mental, é que o perispírito é de cada mundo. Então, se nós amanhã, desencarnados, tivermos que ir morar em Júpiter, vamos admitir que venha um convite quando você desencarnar, olha, você está sendo convidado a ir ficar em Júpiter um tempo. Assistir um concerto de Mozart. Assistir um concerto de Mozart em Júpiter. Vamos lá, deixa eu agradar o Leopoldo. Vamos a Júpiter assistir o concerto de Mozart. É verdade. Então nós vamos até lá. Muito bem. Indo até lá, nós não poderemos ter o perispírito da Terra, porque o mundo de Júpiter é o mundo mais evoluído. O perispírito é mais rarefeito. Se ele é típico de cada mundo, nós deixaremos o nosso aqui e teremos um outro em lugares mais avançados, assim como teremos um outro em lugares mais ou menos desenvolvidos, mais atrasados. Percebam essa construção, então às vezes torna complicadas certas afirmações que vemos em expositores espíritas, de que o perispírito acompanha o sujeito aonde quer que ele vá. Não, o perispírito é de cada mundo. Os espíritos dizem isso textualmente. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido de cada globo. Razão porque não é idêntico em outros mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Eu sei que alguém já deve então estar me perguntando, Nazil, e onde fica o registro de tudo aquilo que eu faço? Porque eu já ouvi falar que eu registro no perispírito. Então, é isto que André Luiz parece elucidar quando nos fala do corpo mental. Mas nós estamos tratando de informações, de dados que são profundos, exigem um maior estudo de evolução em 2 mundos, um maior estudo notadamente em libertação, um estudo mais avançado em um mundo maior, porque nós vamos, a partir destas leituras, fazendo junções, tendo detalhes que nos permitam então ir descortinando, como nos adverte sempre Herculano Pires. Nós estamos saindo da realidade humana e começando a ingressar na realidade espiritual. E as informações, os detalhes, serão sempre mais aperfeiçoados. Mas os espíritos não deixaram isso de fora. Muita gente diz, por que eles não falaram? Eles falaram.
Quando o sujeito diz aqui, o perispírito registra, e onde quer que eu vá, nos mundos eu levo, deixaram de observar isso. Na questão A dessa mesma pergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, Mozart, tomam um perispírito mais grosseiro? Claro, já dissemos para você isso. É isso que ocorre. Quando um espírito elevado vem à Terra, ele se vale das condições que estão na Terra. E não é o corpo, já a própria aproximação da Terra, do ponto de vista espiritual, faz com que o espírito precise disso. Ele vai tomar um perispírito mais grosseiro, que é o perispírito do planeta Terra. Se fôssemos a um mundo mais sofisticado, tomaríamos o perispírito deste mundo, que é mais sofisticado. E aí a gente consegue compreender por que é que os espíritos mais evoluídos vêm em socorro dos menos evoluídos. E se nós desejarmos ir, precisaremos evoluir. A matéria, gente, é muito interessante, é muito complexa, mas ela nos vai dando informações, capacidade de compreender as coisas, de entender, de maneira que eliminemos esses receios. Em o livro dos Espíritos mesmo, mas agora na questão de número 135, não cai na prova, tá? Eu li a outra lá na frente, e é comum quando a gente lê questões na frente, o sujeito faz, vai cair na prova? Não, tá? Nós estamos estudando até a 95, é isso que cai na prova. Se você, eventualmente, tiver que fazer a prova, eu não lembro da 135, não tem problema. A prova é até a 95. Mas tem relação direta. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, o laço. Que laço? O laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial. É de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e a matéria chega até o espírito. Ele então, didaticamente, veja lá no Livro dos Espíritos, ele coloca, o homem é composto de 3 coisas então. O corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Animais. O corpo é animal. A alma ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Está claro isso? Esse silêncio não gostei, mas em todo caso, é complicado? Não, é só a gente ir abrindo a mente. Se a gente imaginar que essa constituição de células aqui, toma um choque, porque nós já mudamos desde quando nascemos. Eu não sei a data que é o seu RG, eu não vou contar a data que é o meu, para não ficar chato. Mas, se você pegar a foto do meu RG, ou a foto que está nele, e eu for me apresentar em algum lugar, o sujeito não deixa entrar. Você olha, esse camarada que está aqui não é você. Não sou eu, Nazil, sou eu. Não, isso aqui é o moleque. É que quando eu tirei... Ah, tá, então vai tirar um novo, porque você não é aquilo, né? Não é? Perceba que fisicamente nós alteramos. Nós vamos mudando. Agora, em essência, você, Nazil, é aquela mesma criatura lá de quando tirou a foto e hoje,
Olha, em essência, sou a mesma criatura. Os mesmos gostos que tinha, as mesmas atitudes que tinha, ainda permanecem. Mas o corpo não mudou. Acontece que a individualidade é o espírito. É o espírito. Esta permanece. Então o sujeito que era brincalhão na infância, ranheta na infância, o sujeito que era super gentil na infância, ele vai permanecer assim. E se aproveitar a encarnação, e se for crescendo, ele vai demonstrar essas qualidades adquiridas agora. E dele nós teremos essa imagem, quando se afastar da existência. E ele vai ser assim na realidade espiritual. Nós revelamos aquilo que somos. Aliás, há um ditado que diz assim: é de menino que se tenta consertar o pepino. Enquanto ele é pequeno, você tenta alinhar. Não dá, porque o pepino, algumas das suas espécies, acabam sendo tortas. Então não dá para fazer isso se não for encaixar ou colocar numa caixa o pepino. É de menino que você tenta mudar. E esses atributos se revelam logo que o espírito chega. A criança que o pai tenta convencer, orientar, é mais permeável, mas traz todos aqueles seus valores. É o irmãozinho, por exemplo, que não concorda em repartir com o outro o brinquedo que tem. Não, o brinquedo é meu. E o pai aplaude. Puxa, ele cuida das coisas dele. Ele é zeloso, ele é um egoísta danado, trata de corrigir. Filho, as coisas precisam ser repartidas. É seu irmão. Você tem um brinquedo e ele também pode usar, eu não preciso comprar 2. E assim você vai educando, vai passando valores, vai fazendo com que aquele espírito compreenda que as coisas não podem permanecer sem que ele evolua, sem que ele cresça, sem que ele ganhe em qualidades, etc, etc. Então nós temos que perceber isto. Temos que identificar estas questões e, notadamente, trabalhar em favor delas. Olha, eu gostaria, sinceramente, de trabalhar esse assunto, tem assunto aqui para trabalhar durante um ano. E mesmo assim, ao término deste ano, diria para vocês que nós ainda teríamos muito a pesquisar. Mas o importante é o quanto isto, então, vai explicar fatos, vai explicar situações que para os outros não serão compreendidas. Talvez não sejam de alguma forma inteligíveis. Para o espírita elas são. Fica a recomendação da releitura desses textos. Eu não voltarei mais ao perispírito, quis juntar porque era a oportunidade. Agora não há obra mais adequada. Recomendo mesmo, para aqueles que querem desenvolver um assunto sério, que adquiram e façam a leitura, que tem que ser essa leitura mesmo da anotação, da comparação, porque é uma pesquisa profunda e que vai nos dar então uma dimensão bem grande. Quando nas reuniões mediúnicas conseguimos identificar a presença de entidades, nós o fazemos pelo perispírito. Quando em casa sentimos a presença de seres que nos são caros, e até daqueles que não são, e conseguimos divisá-lo, essa identificação se dá através do perispírito. Quando deixarmos a existência corporal, na realidade espiritual, nos manifestaremos através do perispírito. E será a opacidade ou a clareza do nosso perispírito, porque vai retratar o nosso espírito, que nos permitirá ter acesso a regiões mais elevadas ou a permanecer onde estamos, porque não temos condições de avançar. É tudo uma questão lógica, clara, inteligível, que chega aos espíritos espíritas
aos homens enquanto espíritos reencarnados, de maneira a lhes facilitar o progredir. Peço desculpas porque considerações assim não são fáceis, mas estudar o Livro dos Espíritos pressupõe ter que atravessá-las. Desejo que o aproveitamento tenha sido bom, recomendo a releitura das questões e recomendo mesmo um aprofundamento nesse estudo através da obra a que me referi outras vezes. Jesus seja conosco.